Olá, crianças, tudo bem? Vamos dar mais um início a uma revisão de geografia. Vamos lá, todo mundo junto. Pegue o livro de vocês, acompanhe pelo livro. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar com a primeira aula que nós tivemos, que nós falamos sobre a família. Há vários tipos de família. Cada uma tem um jeito de ser. Todas as famílias são muito importantes na vida da gente. Aí eu coloquei alguns tipos de famílias aqui, né? Temos famílias que só tem o papai e um bebê. Temos famílias aqui onde tem o vovô, o vovô e as duas crianças. Então aqui eu procurei colocar cada família, uma família diferente da outra, tá? Então, vocês podem também estar acompanhando aí no livro de vocês, aquela parte que fala sobre a família, vocês podem estar observando as figuras, né? Aí nós temos outras pessoas da família, que nem eu falei. A família ela é formada por outras pessoas, como os avós, os tios, as tias, primos e primas. Essas pessoas são chamadas de parentes. Lembra que eu falei para vocês que família é o papai, a mamãe e você? Quando inclui vovô, vovó, titio, titia, primos e primas, elas são chamadas de parentes. Lembra que eu falei em sala de aula com vocês e até vocês fizeram perguntas para mim, mas professora, mas eu moro com meu avô, minha avó, meu primo, minha prima. Tá, eles são seus parentes. A sua família é seu papai, é sua mamãe e você. Aí aqui vocês podem estar pegando lá o livrinho de vocês, naquela atividade que eu mandei vocês fazerem a comparação, né? O pai da minha mãe, ele vem ser o quê para mim? Ele vem ser meu avô. Aí a professora pegou e levou lá pro vovozinho. O irmão do meu pai é minha, a irmã do meu pai é minha tia. O filho do meu tio é meu primo. E a mãe do meu pai é minha avó. Como a família pode se organizar? Cada família tem uma maneira de se organizar na hora de dividir as tarefas do dia a dia. Nós vamos observar algumas imagens que eu coloquei para vocês, como todos os membros da família podem colaborar para o bem-estar da família. De que forma? Estudando. O que mais? Que vocês podem colocar cuidando da limpeza da casa. O que mais? Foi também atividades que vocês fizeram, né, no livro, fazendo pequenos reparos. O papai, né, pode fazer uns reparos pequenos de casa, né? Ah, quebrou a máquina de lavar, quebrou o chuveiro. Esses pequenos reparos o papai pode ajudar, ou o titio que entende, né? Cada um entende de alguma coisa nessa hora. E vocês, é claro, né, podem colaborar organizando os brinquedos, né, que deixaram jogados, aí vão organizar. Também vocês também podem cuidar do jardim. Ah, o sol hoje foi bem quente, as plantinhas estão precisando de água, você vai lá, né, molhar as plantinhas e ajudar a mamãe também. Todos os membros da família que vivem em um lar são responsáveis pelas atividades domésticas e as tarefas do dia a dia são responsabilidade de todos e devem ser divididas conforme a possibilidade de cada um. Ou seja, todo mundo que mora na sua casa, ela vai ajudar você a dividir, né, os trabalhinhos de casa. Cada um vai fazer uma coisinha que nem eu mostrei lá nas figurazinhas que cada um estava fazendo. Deu para entender aí, galera? Criançada. Então agora nós vamos falar sobre os tipos de moradia. Os tipos de moradia foram sofrendo alterações ao longo do tempo. Na pré-história, os homens viviam em cavernas e grutas, ou seja, locais proporcionados pela natureza. O intuito era justamente ter a proteção adequada para as variações climáticas e perigos oferecidos pelos animais. Lembra que lá no livro de vocês, a gente tinha lá uma gruta e vocês perguntavam, mas professora, eles dormiam lá dentro? Sim, né? Era uma forma de eles se protegerem do sol, da chuva. Aí teve um que respondeu, dos animais selvagens, né? E quando não tinha sol nem chuva, né? O sol não estava tão quente, eles iam lá fora, né? Fazer o fogo para fazer
a comida deles. Então, vocês podem observar aí, né, a caverna, né, um monte de pessoas, outros já fazendo a alimentação, né. Com o passar do tempo, as construções de fato começaram a ser feitas. A princípio, também com matérias disponíveis na natureza: palhas, folhagens, galhos e troncos de árvores. Couro de animais, além dos cipós, ficavam entre os mais usados. Então já foi aparecendo aí outras técnicas de construção, né? Foram acompanhando as necessidades dos seres humanos e conforme elas foram se modificando, as moradias foram evoluindo, tendo em vista que o mundo está mudando constantemente. Elas não ficam para trás, tornando-se cada vez mais automatizadas e tecnológicas. Aqui nós vamos mostrar alguns tipos de moradia. As moradias podem ser muito diferentes uma das outras. Vamos observar. Existem vários tipos de moradias, espalhadas pelas zonas rurais e urbanas do mundo. Chamamos de moradia o lugar onde as pessoas estão protegidas e vivem com suas famílias. A moradia é um lugar de convívio familiar, descanso e alimentação. A casa própria, é o maior sonho de muitas pessoas. Infelizmente, nem todos os brasileiros conseguem realizar esse sonho por causa da limitação financeira. Então, muitas das vezes, né, eles acabam construindo casas em lugares improvisados. Nós vamos apresentar aqui os tipos mais comuns de moradia. Nós temos as palafitas, que elas são moradias improvisadas. Vemos esse tipo de moradia nas favelas, em ruas das grandes cidades do Brasil. Geralmente, essas moradias se apresentam como barracos ou casas de madeira e estaca. Estas moradias também podem ser produzidas como lataria, papelão, plástico e isopor. Essas casas são ocupadas por famílias de baixa renda. São moradias simples, feitas de madeira e pouco eficientes na proteção contra o frio. Por isso, se adaptam em regiões onde as temperaturas são mais altas. Um dos grandes problemas das palafitas é que, dependendo da variação da água, elas podem sofrer com inundações. Aí lembra que vocês perguntaram assim: ah, professora, quando chove muito, essas casas elas molham, elas são arriscadas a cair? Aí eu respondi para vocês: sim, por isso que tem aqui na nossa cidade de Manaus, nós temos lugares que existem essas casas, né? E quando a chuva é muito forte, elas acabam sofrendo dessas inundações. Lembram, né, que a gente falou em sala de aula, né? Vocês fizeram várias perguntas, né? E a professora respondeu, deu exemplos para vocês das casas que são as palafitas, né? Aqui nós temos a oca. É uma habitação típica dos povos indígenas. As ocas são construídas com a participação de vários integrantes da tribo. São grandes, podendo chegar até 40 metros de comprimento. Seu tamanho é justificado, pois várias famílias de índios habitam uma mesma oca. Internamente, este tipo de habitação não possui divisões. São instaladas na parte interna da oca diversas redes que os índios usam para dormir. A estrutura das ocas é bastante resistente, pois é construída com a utilização de taquaras e troncos de árvores. A cobertura é feita de folhas de palmeiras ou palha. Uma oca pode durar mais de 20 anos. As ocas não possuem janelas, porém, a ventilação ocorre através de portas e dos frisos entre as tacaras da parede. Então, aqui eu tenho a imagem da oca, que vocês podem observar, né? Que vocês já observaram. Nós vamos falar agora do pau a pique. É um outro tipo de moradia que vocês podem observar. São casas localizadas na zona rural, em áreas próximas a sítios ou chácaras. Esse tipo de moradia tem paredes de barro e galhos de árvores. O telhado pode ser feito de palha, varas ou barro. As casas de alvenaria são as mais comuns, são essas que nós moramos, né? São moradias construídas com tijolos, cimento e areia. Essas casas podem ser térreas ou sobrados. Lembra lá dos sobrados que a gente falava e das térreas? As térreas, ou seja, com um único andar no mesmo nível da rua, que nem a
figurinha que a professora colocou de uma casa térrea que fica no nível da rua. O sobrado, as moradias que são chamadas de sobrados, são aquelas que eu falei para vocês, que são casas que têm 2 ou 3 andares, né? Elas são chamadas de sobrados. Nós também temos os prédios. Lembra que a professora falou dos prédios? Que eles têm vários andares, né? São vários apartamentos, né? Os prédios de apartamentos, os edifícios têm vários andares. Cada andar pode ter uma ou mais moradias, né? Lembra que eu falei para vocês. Então, criançada, muito obrigada de todo o meu coração. Também vamos fazer outra revisão sobre esses tipos de moradias, tá? Um beijo bem grandão a todos.